Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Wellington, da comunidade de Betânia, povo de Deus que está aqui no Santuário Pai das Misericórdias, também você que está em sua casa, rezando esta Santa Missa. Estamos vivendo este tempo chamado a oitava da Páscoa, há um prolongamento da ressurreição do Senhor, da celebração da Páscoa do Senhor. Este prolongamento, então, 8 dias, que depois se estendem até o domingo de Pentecostes. Então, a Páscoa, ela vai se estender por aproximadamente 50 dias, para marcar a importância da ressurreição. A ressurreição do Senhor, ela está no centro do mistério cristão. A partir da ressurreição de Jesus, podemos também afirmar, alguns teólogos afirmam que a partir da ressurreição nasce o cristianismo, outros teólogos afirmam que foi em Pentecostes, mas a partir da ressurreição nasce um novo tempo. Então nós não estamos na oitava do tempo da Páscoa, não são apenas comemorações simples, não estamos recordando o passado, estamos experimentando e atualizando o mistério da ressurreição de Jesus. Jesus foi crucificado uma única vez, ressuscitou uma única vez na história, e a cada ano, por graça da liturgia, aqui a teologia da liturgia nos ajuda a compreender um pouco, a cada tempo da Páscoa, então, estamos fazendo memória. Fazer memória significa atualizar, experimentar hoje a ressurreição de Jesus, que aconteceu uma única vez na história. Após o choro da Sexta-feira Santa, após o silêncio do Sábado Santo, então no domingo ecoa o grito de alegria, trazendo uma boa notícia, trazendo para nós uma esperança. Cristo está vivo, aleluia. Cristo ressuscitou, o Senhor está vivo. Essa profissão de fé, ela então está no coração da nossa fé cristã católica, toda a centralidade da fé. A ressurreição do Senhor é o fundamento da nossa vida.
Portanto, nós batizados, cristãos, católicos, temos na ressurreição do Senhor o sentido maior da nossa vida. É preciso compreender que o mistério da ressurreição, a qual estamos celebrando agora, se trata então de uma atualização. É preciso experimentar a ressurreição para então testemunhar a ressurreição. Isso significa que somos chamados a viver de modo pascal. A ressurreição do Senhor traz para nós uma espiritualidade pascal neste tempo. Então, é nossa missão viver de modo pascal. O que significa isso, viver de modo pascal? Viver reconciliado com Deus, com o outro, é viver de modo pascal. Viver servindo ao Senhor com alegria é viver de modo pascal. Viver em fidelidade com as coisas de Deus, viver a nossa espiritualidade, estar em comunhão com a igreja é viver de modo pascal. Viver na justiça, na fraternidade é viver de modo pascal. A espiritualidade pascal vem para nos transformar. E hoje o Evangelho, ele é a sequência do Evangelho que nós vimos ontem. Os discípulos de Emaús agora estão contando para os outros a experiência, e eles ainda narrando o que aconteceu ao longo do caminho, o próprio Senhor se faz presente. Jesus, vivo, ressuscitado, Ele está no meio de nós. Antes da sua ascensão ao céu, o Senhor está no meio de nós, está caminhando conosco, e vivo, Ele então se revela agora aos discípulos. Mas os discípulos acharam que era um fantasma. Você tem medo de fantasma? Antigamente as pessoas viam muita assombração, o povo mais antigo conta muitos causos de assombração, fantasma. E então Jesus se revela ressuscitado, vivo, no meio dos discípulos. Por que tendes dúvida? Jesus agora está recordando ali os discípulos o que ele já havia ensinado, o que ele havia dito. O Filho do Homem será entregue, o Filho do Homem será crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Mas no momento da dor e da cruz se esqueceram. Agora Jesus recorda a Sagrada Escritura. O Senhor está chamando os discípulos a fazer memória da promessa do Senhor. Se esquecermos da promessa de Deus, vamos viver uma vida no sepulcro. Viver de modo pascal é viver sempre com a promessa de Deus em nosso coração, é viver em oração, é crer na promessa de Deus. Então o Senhor aparece no meio deles e aí Jesus afirma, pode tocar nas chagas. Por que Jesus, então ressuscitado, mostra suas chagas? A ressurreição não retirou de Jesus a marca das chagas, porque as marcas das chagas no corpo de Jesus, agora no corpo glorioso, significa a marca do amor, a marca de quem entregou a sua vida por amor. Então Jesus revela o seu corpo e ele ainda pede algo para comer, para dizer que Jesus está vivo, ressuscitou, é um corpo glorioso que está diante dos discípulos. Não podemos ter dúvidas nenhuma sobre a ressurreição de Jesus. E viver de modo pascal, que é o nosso desafio, é também nós sairmos das nossas sepulturas. Não podemos mais permanecer nas sepulturas. Cristo ressuscitou, aleluia. O Senhor está vivo, está em nosso meio, Ele caminha conosco. Estamos acompanhando as leituras nesse tempo da Páscoa, as primeiras manifestações de Jesus ressuscitado aos discípulos. O Senhor está vivo, aleluia. Para encerrar essa reflexão, quero recordar Santo Agostinho, e ele vai afirmar: a ressurreição de Jesus é a nossa maior esperança, porque a ressurreição do Senhor nos introduz num futuro novo. Quando Jesus ressuscita, Ele assume uma nova vida. É essa nova vida que somos chamados a experimentar, é essa nova vida que o modo de viver agora, a espiritualidade pascal nos convida. Vida nova, que possamos lutar para viver de modo pascal, dentro de nossas casas. Vamos testemunhar que Jesus está vivo, no nosso local de trabalho, na sociedade, onde quer que estejamos, como cristãos e cristãs batizados que somos, vamos dar testemunho do Senhor vivo, não vamos mais testemunhar o Senhor morto, porque Ele vive. A morte não tem mais a última palavra em nossas vidas. A esperança agora é o que nos move
A certeza de Cristo ressuscitado agora é o fundamento da nossa fé, é a nossa alegria maior. E que a Virgem Maria nos ajude a viver de modo pascal, a viver reconciliados com Deus, reconciliados com os irmãos e reconciliados também conosco. É preciso também se perdoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.